quebrar o estereótipo, é sempre a fofa, a boazinha. O Brasil, ele tem essa pluralidade e a gente não vê isso na tela. E o Brasil, ele tá no ranking, cura mais pesquisa, por exemplo, em sites pornôs pela palavra Asian. Beleza exótica? Fetiche? Eu sou Luana Genot e toda sexta é dia de Sexta Black. Tráfico de mulheres asiáticas, massacre em casa de massagem, ranking de buscas com o termo Asian em sites pornôs. Da narrativa do cinema em Hollywood aos rentais contemporâneos, o corpo da mulher amarela vem sendo retratada de forma exotizada e submissa, tornando-se uma sensação no mundo da pedofilia e da pornografia. O fetiche racial é um fenômeno desumanizante que opera tornando alguém apenas objeto de desejo a serviço dos impulsos sexuais de outras pessoas. Sob as lentes do racismo, o fetiche se manifesta em relação a corpos não brancos, ou seja, que destoam dos parâmetros da branquitude, sendo colocados como exóticos. O fetiche racial está fortemente ligado à violência sexual e pedofilia, crimes gravíssimos. Seja antirracista na prática, não fomente a violência. E no papo de hoje eu recebo a atriz Jaqueline Sato, dona de personagens marcantes como Yumi Tanaka, em Sol Nascente, e Mariko, em Orgulho e Paixão. Jaqueline tem cada vez mais se posicionado quando o assunto é antirracismo. Na nossa conversa, ela nos conta como o fetiche racial se fez presente na sua vida. Jaqueline, que prazer te ter aqui no nosso Sexta Black. Prazer meu, obrigada. Posso chamar de Jaque, né? Por favor, por favor. Ai, que bom, que bom. Tô muito feliz por esse nosso bate-papo. E eu queria saber, né, a nossa pergunta aqui do Sexta Black, que não pode faltar, é como é que você se autodeclara em termos de cor e raça? Ah, bom, aí é amarela. Isso é uma coisa que não foi sempre assim. Quando eu era muito pequena, eu não sabia dizer ao certo, mas eu também sabia que eu não era nem preta nem branca, mas eu não sabia exatamente o quê. Mas foi uma coisa que eu fui aprendendo e ainda estou aprendendo, é um processo eterno, assim, porque a discussão sobre nós, amarelos, é uma coisa muito recente, né? E eu tenho aprendido muito nesse percurso, né, à medida que a gente vem falando com as pessoas sobre a questão dos amarelos no Brasil. E eu sei também que existem muitas coisas em comum, né, porque muitas vezes essa questão do racismo, ela se manifesta na boca das pessoas com aquelas palavras que as pessoas consideram elogios, né. Sim. Eu não sei se com você já rolou das pessoas te chamarem, dizerem que você tem uma beleza exótica, por exemplo. Sim. Como é que isso acontece no seu dia a dia? Cara, eu não entendia muito também, eu era muito jovem, falava, ai, que exótica, que não sei o que, eu ficava, isso é um elogio? Isso não é? O que é isso? Até que você aprende que isso não é um elogio. E aí você começa a falar, então, querida, isso não é legal você replicar, né? Porque não só bonita. E comigo acontecia muito também nossa, até que ela é bonita pra ser japonesa. Ou seja, tipo, vários erros um atrás do outro. Porque, primeiro, por que as japonesas não são bonitas? Por que eu sou até que bonita para isso? E a outra coisa é que eu não sou japonesa, eu sou brasileira, sou sim descendente de japoneses, mas também não sou japonesa. E te coloca num meio do caminho, que é o que eu vivi muito tempo, porque as minhas características, elas realmente têm um pouco, né, do lado do meu pai, mas também da minha mãe. Então, é complicado, mas eu já ouvi muito isso, do até que é bonita pra ser japonesa, e eu falava, gente, que isso é muito absurdo. E assim, quando você pensa, por exemplo, você como atriz, quando você vê a indústria cinematográfica e todo o audiovisual de maneira geral, e a forma como se constrói esses estereótipos em torno dos amarelos, né? Como é que, por exemplo, você entende que esse tipo de estereótipo pode ter afetado ou não, né, na construção do seu feminino? Nossa, muito. Eu fiz essa reflexão mais profundamente em 2020 porque eu falei, né, fui palestrante do TEDx. E aí eu revisitei a minha história para poder estruturar o que eu ia falar ali para as pessoas. Mas a raiz disso se encontra lá no final do século XV, quando o homem branco descobriu novos povos, conquistou novos territórios, matou muita gente, suprimiu as culturas que existiam, desumanizou o outro, se colocou como superior e melhor do que esse outro. E eu sei que os povos que mais sofreram e sofrem com tudo isso até hoje são os pretos e os indígenas. Mas como eu só posso falar com propriedade da minha própria experiência, eu vou me usar de exemplo. E eu queria que, através dessa visão micro, a gente olhasse para o macro, sempre. As minhas bonecas todas eram loirinhas, né, de olho azul.
o anjinho da árvore de Natal também, a revista na capa, a televisão que eu ligava e assistia, não via nada parecido comigo nisso. Eu queria ser loira, eu queria ter olho azul. Eu falava, hoje eu sei que falo, gente, que coisa louca isso, né? Mas quando você era pequena, você não sabia. Eu falava, gente, é isso. Aí eu, com 7 anos, eu falei, não vai dar. Então vou casar com alguém assim, porque aí tem chance do meu filho vir assim. Olha que loucura. Isso é muito louco. E o quanto se perpassa o imaginário coletivo, né? Então eu sei que a minha vivência, até a minha ideia, enfim, estética e tudo foi muito influenciada. Mas é uma desconstrução e é um aprendizado e é um caminho que também é bonito de percorrer. A mídia contemporânea continua reproduzindo esses dois arquétipos, né? Da mulher, essa mulher fria, essa mulher ameaçadora, ou dessa mulher submissa, essa mulher sensual que é subserviente às vontades do protagonista, né? Isso faz com que os corpos amarelos femininos, né, as mulheres asiáticas, só sejam representadas dessa maneira e que elas não tenham outras alternativas, digamos, né? Outros modelos, outras representações justamente de possibilidades de quem elas possam ser. Isso faz com que essas mulheres fiquem presas a esses lugares, tanto na mídia, né, como no imaginário que essa mídia constrói constantemente. E por falar nisso, né, esse caminho, que eu acho que todos nós estamos nele, a gente vê que algumas frases rolam na internet, né? E aí eu queria fazer uma brincadeira com você e você vai me dizer se é fetichização, né? Você me responde se sim ou se não. Tá bom? Okay. Então, por exemplo, se você recebe uma frase tipo, sempre quis namorar uma japa. Sim, claro que é, porque não tá vendo quem sou, tá vendo só, tipo, aquele estereótipo, ou o que ele tem na cabeça sobre o que é ser japa. Meu sonho é ter um filho com os olhinhos rasgados. Tudo ruim, né? Até o rasgado, porque quem rasgou o olho? Quem rasgou o nosso olho? Quem rasgou o olho? Isso é uma coisa que também eu fiz a reflexão durante essa elaboração dessa palestra, porque eu estava pensando, a partir do olhar de quem que veio o olho puxado? Quem está puxando o nosso olho? Quem está rasgando o nosso olho? Isso é uma coisa da visão do homem branco que foi lá e falou, é diferente, é rasgado, é puxado. E não. Como se o dele fosse padrão e o outro é o rasgado, né? Exatamente. Que japinha linda. Isso eu recebo muito. Por que não só linda, né, gente? Podemos chegar nesse ponto. Podemos chegar e vamos chegar lá. Vamos chegar. Vamos fazer isso acontecer. É isso. E também, assim, uma coisa muito legal que a gente está fazendo agora aqui no Sexta Black é que agora a gente foi às ruas para ouvir as pessoas e a gente recebeu vídeos maravilhosos, assim, com depoimentos, dúvidas. Eu queria te convidar para a gente assistir aqui junto. Vamos? Oi, eu sou a Bruna, eu sou nipo-brasileira, sou uma mulher amarela e eu me relaciono com homens de outras etnias e nessas relações que eu crio é muito comum eu ser tratada como um mero objeto de fetiche. Como assim? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu já ouvi homens falando que queriam ficar comigo só porque tinham um sonho de ficar com uma mulher asiática, ou então porque nunca ficaram com uma asiática. Já escutei também homens falando abertamente pra mim que tem fetiche em asiáticas. Isso quando a gente não entra em questões mais violentas, assim, se é possível, né, fazer essa comparação de violência, mas sobre aquela falsa ideia de que nós somos mais apertadinhas lá embaixo. Eu já cheguei ao ponto, uma vez, de mandar um texto explicando sobre a problemática da fetichização da mulher amarela para um boy. Ele aparentemente entendeu, pediu desculpas, mas eu vejo que o problema é muito maior do que isso e eu não vou, obviamente, ficar educando todo homem não asiático, não amarelo, né? Então, eu queria perguntar como resolver um problema tão grande, tão estrutural quanto esse. Joguei a bomba aí pra vocês. Nossa, me dá essa receita, tô querendo. Olha isso! Gente, é muito absurdo, Coitada. E na verdade, sobre isso, eu também escutei absurdos nesse nível, mas eu tinha 12 anos de idade, eu tava andando na rua e tinha um grupo de caras falando, e aí começaram, será que é mais fechada, é mais puxada, fazendo comparativo e até sobre se, né, a orientação não era atravessada. Da vagina? Sim, amor. Eu fiquei assim, como assim, gente? Com 12 anos Isso te pararam pra saber como é que era a vagina? Ficaram falando em voz alta e eu andei rápido, né? Eu não vou ficar ali no meio, não. Eu saí andando mais rápido. Gente! Mas me chocou e eu acho que foi, sim, uma das coisas mais
agressivas, assim, que eu já recebi. Durante a minha vida eu pensava, são pessoas, são uns caras idiotas, né? Vamos pensar assim. Achei que tivesse sido uma coisa pontual. Uma coisa isolada, por exemplo. Foi ali comigo, caras sem noção. Mas aí, aos poucos, eu fui escutando de outras mulheres esse tipo de situação. E aí eu percebi que era um problema muito maior. E aí, quando você percebe que é muito maior, é onde a gente fica com mais raiva e mais vontade de transformar, né? Não como ela mesma falou, ela também escutou algo semelhante e isso incomoda demais. Se foi incômodo para mim e me marcou, quando eu vejo que afetou outras mulheres, isso se torna ainda maior, ainda mais incômodo. E sim, algo que precisa ser falado e transformado. E o Brasil, ele está no ranking que mais procura, mais pesquisa, por exemplo, em sites pornôs pela palavra Asian. Né? E aí, por exemplo, para além desse episódio na tua adolescência, você sente que seu corpo ainda é objetificado? Infelizmente, eu acredito que sim. Não só, assim, a gente falando aqui desse meu recorte, vamos dizer. Mas é duro, porque nós mulheres como um todo somos objetificadas, independente, claro, de eu ser amarela ou não, mas a gente sabe que pessoas racializadas têm isso ainda mais, né? Eles olham a gente dessa forma mais objetificada ainda, não enxergam a nossa individualidade, não querem saber as palavras que usam, se vai afetar o nosso psicológico, emocional ou não. E uma das coisas que é bastante complicado também é a auto-objetificação, porque de tanto você estar inserido numa sociedade em que te coloca determinadas coisas como sendo o ideal, às vezes você mesma se deixa levar. E eu sei que durante uma primeira fase aí da minha juventude, etc., eu me deixei. Um fato que muitos homens ocidentais passaram a ter com mulheres amarelas, né, foi a partir de, principalmente, conflitos e guerras. Então, eram soldados que eram enviados para esses territórios e encontravam mulheres em situação, assim, muito precária, né, em situação de muita pobreza, de empobrecimento, e que estavam muito vulneráveis a qualquer tipo de exploração, inclusive a exploração sexual. Então, essa dominação, né, também a violência sexual como tática de guerra também informa esses estereótipos sobre mulheres asiáticas. E agora a gente vê que esses padrões eles são disseminados por outras culturas também, né? Que tem um determinado estilo a seguir. Por exemplo, no K-pop. Como é que você vê essa violência simbólica acontecendo nesse momento? Nossa, é violência mesmo. Porque, por exemplo, na Coreia, as meninas com 15 anos de idade ganham de presente de aniversário cirurgias para ocidentalizar os olhos. Isso é um grande objetivo. E, de novo, é você negar a tua naturalidade, quem você é de verdade, para tentar se adequar a essa estética que é do Ocidente, né? Querer ter o olho da pessoa branca que tipo, não é. E é muito complicado. São muitas cirurgias que elas fazem. Elas e eles, né? Todos eles passam por muitos procedimentos para chegar nessa estética que está sendo criada, né? Porque é uma transformação desse corpo e é uma negação da beleza que existe já, né, nessas pessoas. Isso é triste. Bom, as relações de poder implícitas nas fetichizações, né, de corpos asiáticos é também o poder do mercado, é um poder de quem tem o capital, né? Quem fetichiza é quem pode comprar também. Então, quem é fetichizado se torna mercadoria. Então, mulheres e homens também, no caso mais contemporâneo, mais recente, né? Mas, historicamente, mulheres se tornam essa mercadoria para ser vendida, para ser consumida, principalmente de uma maneira muito passiva, né? Elas são consumidas, enquanto que as pessoas que detêm esse poder, esse capital, esse poder de consumo e compra, são as pessoas que são ativamente, né, as protagonistas da ação. E olhando sua carreira, né, de maneira geral, queria saber, assim, qual personagem que você acredita que você ainda não interpretou e que você gostaria de interpretar? Muitos. Muitos? Conta pra mim alguns. Muito. Por que não me botam pra fazer uma vilã, por exemplo? Por quê, né? De novo, é muito raro você ver isso acontecer. Aqui no nosso país não houve ainda. Então, mas não só isso, né? Eu tô te dando um exemplo, que é de quebrar o estereótipo. É sempre a fofa, a boazinha, a certinha, e isso não é a realidade. Não que, claro, também tenho, mas assim, é bacana você poder quebrar no audiovisual, na indústria como um todo,
esse estereótipo que já existe na cabeça das pessoas, porque também essa indústria reforça. A gente precisa ir transformando isso. Mas eu quero fazer tudo possível. Tem pessoas com características fenotípicas próximas a minha, numa gama de profissões. Mas não é isso que acontece quando você vai lá assistir a televisão ainda, né? Eu, de fato, não posso reclamar tanto, porque apesar de muitas das personagens serem mais próximas desse lugar da boa moça, a maioria dos meus papéis, eles não foram escritos necessariamente para ser para uma menina asiática ou descendente de asiáticos. Então, de alguma forma, eu consegui fazer isso, de pegar papéis que não eram pensados para uma pessoa, né, com as minhas características. E isso é muito bom. Ué, qual o problema? O amor, Yumi. Amar pode ser uma coisa tão intensa que eu acho que eu não tô preparada pra suportar isso de novo. É intenso. E às vezes doloroso. Eu fui demitida do hospital. Me disseram que foi por conta da viagem que eu fiz ao Vale, mas eu sei. Eu sei que foi por preconceito. É uma pena, porque o Brasil, ele tem essa pluralidade. E a gente não vê isso na tela. E isso seria tão bonito e tão mais rico. Traria tanta riqueza mesmo, né? Porque a humanidade, ela é plural. Mas a gente não vê isso nos produtos que a gente acaba consumindo. Porque quem tá lá ainda não está alerta a isso. E geralmente tem essa hegemonia, que é a hegemonia branca. E foi uma das razões pela qual eu comecei a também falar mais sobre o tema. Porque eu me sentia... Eu falava, não, mas por que eu vou falar? Do que eu tô reclamando? Porque, sim, eu não sofri enormes agressões, algumas microagressões ao longo da vida, mas eu me sentia não no direito de falar. Do que eu tô falando? Tem gente que passa por... Né, tem tanta coisa pior acontecendo com pessoas pretas, indígenas, o que eu tenho pra falar? Só que quando eu percebi que falando também desse nosso recorte, a gente também está quebrando e tentando desestruturar esse racismo, que é estrutural e que tá aí, e que faz tanta gente não ter oportunidade, que só aumenta essa desigualdade. Aí eu comecei a ter mais força para falar também, porque eu me sentia meio... Gente, eu não tenho... Como assim que eu vou falar? Como eu vou falar se eu tenho tantos privilégios, entende? Era muito difícil para mim, mas consegui encontrar essa voz. Acho que ainda estou num caminho de cada vez me envolver e poder falar mais. Até porque, quando eu era criança, eu era a única na sala. E eu lembro... A única amarela. É, a única amarela na sala. E aí eu lembro que aquele olhar, a forma que me olhavam diferente, até tratavam diferente, aquilo me fez eu ficar mais retraída, me oprimiu. E aí eu até finalizei esse TEDx falando que eu entendi que essa frase é da Monique Evelyn, né? Que eu não era tímida, que eu tinha sido intimidada. E é isso, porque antes disso eu não era. Em casa eu era espontânea, brincava, dançava, fazia teatro com meus pais. Mas quando eu fui para a escola, eu fui me encolhendo. E aí eu fui entendendo que também tinha relação com essa ação externa, com esse olhar e com as brincadeiras, né? E poder hoje refletir, falar sobre, é muito bom. Então, mesmo quando você vai em testes que eles colocam pessoas de diversas, né, de diversas raízes étnico-raciais, você não vê indígena. Isso é muito complicado. É muito complicado. Nós estamos, né, num país onde eles estavam aqui e eles não são vistos em nenhuma obra. É muito difícil. Exato. Não, eu acho que à medida que a gente, mesmo não pertencendo a esse lugar de fala, levanta a voz e diz, isso não está certo, a gente precisa ter indígenas nesses espaços, em todos os espaços, no audiovisual e além, a gente também consegue abraçar essa luta, porque é nossa também. Sim. No sentido de ecoar a voz e fazer com que esse espaço também seja permeado, né, por aqueles que já estavam aqui há muito tempo, né? Exatamente, exatamente. É isso que me fez cada vez querer estudar mais e me envolver mais e falar mais, porque eu acredito que a gente vai somando as vozes e aí a gente consegue ser escutado por mais gente. É isso, é isso. Então vamos sendo escutados, Jaque. Um prazerzaço. Amei te receber aqui no nosso Sexta Black. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Nossa, obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Verdade. Japonesa foi a palavra-chave mais buscada por homens no Pornhub em 2019, o maior site de compartilhamento de conteúdo adulto do mundo.
Nomes como hentai, coreana e asiática também estão no top 5. Dados de um estudo realizado em 2019 mostram que 78% das mulheres de descendência asiática se sentem desconfortáveis com a fetichização e com os estereótipos disfarçados de elogio, como a beleza exótica. 86,7% das mulheres asiáticas consideram que o corpo asiático é erotizado na cultura pop. 68,2% delas viveram na pele episódios de abuso e assédio diretamente relacionados à sua ascendência. Segundo estimativa da CIA, agência de inteligência americana, as mulheres asiáticas representam cerca de 1/4 de todas as mulheres traficadas no mundo. Peraí, acabou a produção? Não tem problema não, porque toda sexta é dia de Sexta Black.